Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Plano e hoje nós vamos falar a respeito do dress code, ou seja, a ocasião que determina a vestimenta. Se no eixo da inteligência emocional nós falamos a respeito do Talks Code, ou seja, a forma de falar que nós precisamos adotar para cada ocasião, nesse momento nós vamos, de certa maneira, aprender de maneira muito objetiva como se vestir para cada ocasião também, ok? Então vamos lá. Mais uma definição em relação ao que é o dress code. São regras ou códigos de vestimenta para determinada ocasião, como eu falei para vocês. A ocasião pede uma vestimenta. Vocês já devem ter sido convidados para casamento que pedia esporte fino, por exemplo. Ou então alguns lugares que necessitam que vocês tenham uma forma diferenciada de se vestir. Então o dress code ele justamente serve a isso, para que vocês possuam formas diferenciadas de se vestir para cada ocasião. Então aqui, só trazendo alguns exemplos, nós temos aí o primeiro white tie, que é muito formal, o black tie optional, isso aqui é muito mais uma visão Inglaterra barra Estados Unidos, mais Inglaterra eu diria. Um semi-formal, né, que é para negócios também, que é o mais comum aqui no Brasil. O business casual, né, que seria mais a cara do pessoal atualmente que não usa mais gravata, mas esse aí pelo menos precisa fazer alguns ajustes. E o casual, né, que é o mais básico do básico, que aqui no Brasil o pessoal tende a utilizar muito camisa polo com short. Mas enfim, voltando à questão que nós falamos e discutimos na questão do opinião, falamos muito no eixo da inteligência emocional relacionada à questão do Talks Code. Né? Se vocês bem lembram, nós tínhamos uma forma de falar para cada ocasião, para cada debatedor. Aqui, na questão do Dress Code, é muito próximo também, mas vai variar muito de pessoa para pessoa. No caso do Opinião, com o Marco Antônio, ele ia vestido de maneira bem diferenciada dos debatedores que iam com ele. Tanto que em alguns momentos os debatedores que pensavam diferente dele começavam a se vestir um pouquinho melhor, né, do que ele. Então você vê o Marco Antônio vestindo um blazer, sempre combinando com a camisa. E em vários momentos, quando vocês forem assistir, vocês podem notar não só a forma de falar dele, também combinava com a forma de se vestir. E isso, de certa maneira, é uma forma de apresentação. Que quando nós estivermos falando a respeito da oratória, isso vai ser bem interessante, porque é uma forma de vocês também prenderem a atenção, passar uma espécie de segurança para a pessoa, porque a pessoa que vai olhar o seu discurso, ela não está olhando só avaliando o que você está falando, mas também como você se porta, como você se veste. E por isso que a inteligência emocional, junto com o Talks Code, é importante no sentido de saber nos comportar. E vocês notam que isso tudo é um pacote, não é? E aí nós temos o pânico, como eu também falei nas aulas de inteligência emocional, como ele se vestia de uma forma totalmente diferente, era menos formal ainda, já que o programa ele ah, falava para um público muito amplo, né, e ele não usava muitas formas, vamos dizer assim, professorais, né, muitas palavras difíceis, como ele utilizava na opinião. Então, são dois programas que, se vocês puderem buscar e observar a forma, o body language também, né, nesse sentido, a forma como ele falava, a forma como ele se vestia, isso é importante, porque são coisas que muitos vão, de certa forma, no caso dele, usavam para atacá-lo, mas também vocês têm que usar isso como um bônus, né? Uma forma de que isso ajude vocês a se apresentarem melhor numa questão de interação com o ambiente. Então, aqui voltando, né, se nós formos colocar o Marco Antônio numa uma descrição, no opinião ele seria mais esse casual, né? Esse business casual, né? E no pânico seria mais o casual propriamente dito. Então nós temos
que observar bem. Isso vocês podem fazer com uma pessoa que faça uma mentoria relacionada a se vestir bem, ou então simplesmente comprar livros e assistir vídeos na internet. Há muitos, muitos. Eu vou mostrar alguns para vocês mais à frente. Mas primeiramente é saber, depois de um condicionamento físico, como já foi a nossa aula, saber que tipo de corpo nós temos, né? Então, para cada tipo de corpo, nós vamos ter uma roupa que é necessária ser mais aquele modelo slim, né? Que não é apertado no corpo, mas sim se ajusta a cada corpo, né? Então, vocês precisam ver isso. Além disso, o caimento, que vai ser diferente para cada corpo. E como eu estava falando, essa questão do modelo slim, ele não é um modelo apertado para pessoas hipermagras, não. É uma coisa mais voltada para o ajuste. E aí eu tenho alguns exemplos que eu também, de certa forma, penei muito para tentar acertar, que é o tamanho e o caimento, né? A primeira imagem, vocês notam, ela está mais ajustada. Isso você faz com alfaiate também, ou compra a camisa já dentro desse estilo, mas normalmente camisas de lojas de departamentos, elas tendem a ser muito um número muito, às vezes são números europeus, números americanos que vêm para o Brasil e não se adequam, perdão, aos nossos corpos. Então você precisa às vezes fazer um ajuste ou ir numa loja camiseterias, né, sociais que já fazem esses ajustes, para não deixar muito apertado ou muito solto, né? Que visualmente senão fica muito agradável. Vocês já escutaram aquela expressão, usou o terno do morto, que era maior do que a pessoa? É mais ou menos isso, né? Então vocês sempre têm que buscar essa questão do tamanho e do caimento. E aí mais alguns exemplos, né, em relação à gola, né, não é aquela ultra apertada ou folgado demais, tem que caber ali os seus 2 dedos no pescoço. São algumas dicas que vocês podem utilizar na hora que estiverem escolhendo alguma camisa social. Também essa forma do ombro, né, que às vezes tem algumas lojas, eu tive e ainda tem algumas camisas que eu comprei em loja de departamento cujo ombro é muito solto, parece que você está aqui com algum enchimento para parecer maior. Sempre observando na hora da compra se não está muito com a ponta muito grande aqui no ombro, porque fica cá para nós ridículo. Então sempre busquem essa questão do caimento na hora de que forem comprar em loja de departamento, para que não fique nenhuma ponta muito solta na hora que vocês vestirem as camisas. Também a questão da manga, né? Sempre observar se não passa demais, se não fica grande demais a camisa. Sempre observem também os tamanhos, porque às vezes o vendedor, ele quer vender, obviamente, né? Ele quer lucrar, tudo ok, mas assim, às vezes ele pega algumas camisas que não ficam boas em nós e dizem que tá ok, né? Então observem sempre essa questão aqui do punho, né? Se ela fica frouxa, se ela fica muito apertada, tem que ser numa forma que você possa respirar o seu corpo todo, o tronco inteiro, na verdade, né? Possa respirar e não lhe aperte em lugar algum. A não ser que você goste dessas roupas muito apertadas, mas é como eu falei para vocês, tem que ser um modelo slim, ou seja, que se ajusta ao corpo de vocês e ao mesmo tempo os deixem confortáveis. Essa é importante, que seria quase a síntese do que é o slim, que seria o ajuste do caimento do tamanho ao corpo. Vocês notam aí, né? Folgado demais, apertado demais e o que seria um correto. Mas o correto seria aquilo que deixa vocês mais à vontade, ok? Também essa parte da camisa, né? Quando nós compramos as camisas nas lojas de departamentos, nós normalmente temos esses números que não são os números do Brasil, são números da Europa, dos Estados Unidos, e às vezes elas não vêm ajustadas. Então é sempre bom observar se ela não está curta demais, se ela não está comprida demais, e sempre observar alguns truques visuais que não deixam você com a perna curta demais, né? No sentido de que até a escolha de cores também pode levar a isso. A harmonização das cores é importante para deixar uma visão agradável, né, da combinação de roupas.
Então, são coisas que vocês necessitam, de certa forma, observarem quando forem adquirir roupas em lugares que não são, vamos dizer assim, especializados, né, como as lojas de departamentos, certo? Alguns conceitos, né, que vocês precisam, de certa forma, compreender para que não fique algo visualmente desagradável. Primeiro de tudo, eu trago aqui esse rapaz aqui, alguns vídeos na internet que eles trazem essa questão da harmonização das cores, né? A combinação é uma ótima forma de vocês se disciplinarem na compra até de roupas também. Né? Então, sempre saber utilizar a combinação correta. Quando você está usando um costume, não é o terno são 3 peças, né? É o blazer, a calça e o colete, que eu acho hoje em dia não é muito legal, acho que envelhece demais as pessoas, mas a questão do costume, que é o que esse rapaz aqui do vídeo Como Combinar Cores está colocando, é importantíssimo, porque às vezes as pessoas utilizam. Hoje em dia está mais em voga o costume Blue Navy, né? O azul. E você saber utilizar a camisa interna dentro é um ponto positivo, a gravata, o lenço. Então são coisas que você aprende muito na observação e na combinação do dia a dia. Há muitos vídeos na internet que demonstram como você faz essa harmonização visual de cores e também de peças. Porque às vezes quando você combina cores que não batem, não ornam, né, fica não muito agradável visualmente. E aqui eu trago algumas imagens, né? Primeiro da oficina, da reserva, são algumas cores básicas que normalmente eu uso, né? Que é o azul, o branco e às vezes o xadrez branco. Mas são algumas harmonizações básicas que você vai encontrar em algumas lojas. Na Crawford, que eu acho que isso não é nenhuma propaganda, mas eu acho que é o lugar onde no Brasil você encontra essa personalização mais voltada para cada cor. Você vai ter ali a ajuda de um vendedor que vai te indicar um alfaiate normalmente para ajustar o seu corpo, e tem muitas camisas voltadas para o público brasileiro, né? Como eu falei lá no começo do vídeo em relação aos tipos de corpos, né? Então, se eu pudesse sugestionar algumas que não são de departamento, seria a oficina da reserva e a Crawford. Ótimas camisas. E aí, falando mais a respeito dessa questão das combinações em si. Como eu falei para vocês, não só a questão da paleta de cores, mas a combinação do costume, no caso, com a gravata, com a camisa interna, com o sapato, são formas de você harmonizar mais ainda a sua presença, né? E quando nós estivermos estudando a respeito da oratória, isso é essencial. Mas para o dia a dia, se vocês gostam desse tipo de forma de se vestir, como eu gosto, eis aí uma forma de combinação básica. Nós temos o preto, o chumbo, o navy, que eu acho o melhor que tem. Porque preto é muito, não sei, ou você é um senador, deputado, vereador, segurança, alguma coisa nesse sentido, né? Mas o chumbo é interessante, né? Porque quebra um pouco do preto, mas o blue navy, o azul exército americano, né? Acho que é Marinha Americana, é Blue Navy, né? Marinha Americana, não é Exército, perdão. É mais interessante. O azul muito claro, não sei. Acho que é para lugares muito mais da Europa, onde a luz é um pouco diferenciada. O cinza, claro, é algo, eu acredito, muito formal, né? No caso aqui que eu estou apresentando para vocês, não são costumes, são ternos. Mas notem como, se você tirar o colete, né, você vai notar a harmonia deles, junto com os sapatos. Basicamente, o navy, que é o blue navy que eu uso, né, com o sapato marrom, cara, isso fica perfeito, né? Então, busquem na internet, eu vou mostrar para vocês aqui alguns sites que demonstram um pouco assim de que maneira mais rápida vocês podem fazer essa harmonização com os costumes ou com o terno, se você gostar. Mas é essencial sempre estar buscando essa harmonização, um ponto que fica agradável não só para você, primeiramente, mas também para as pessoas, né? Não destoando. É um dress code, né? De certa forma. E aí eu trago algumas conceituações e combinações do tipo casual. Claro, a gente não pode. Bom, se eu pudesse, vejam bem, eu estou aqui em Fortaleza,
Ceará, quente pra caramba, né? Eu não tenho o costume de andar, tanto que na primeira aula que eu fiz com vocês, eu tentei fazer com uma camisa branca, mas mesmo no ar-condicionado é muito quente, fica muito quente, né? Uma camisa social branca. Não é que fica muito quente, mas é porque eu não sei, como eu moro aqui num lugar, pessoal que mora no Rio também, eu já fui ao Rio e vi como é quente também, é complicado, né? Mesmo em São Paulo, é um lugar que eu vou muito, quando tá muito quente, cara, é muito difícil você usar uma roupa social lá, né? Óbvio, né? Mas assim, porque a priori nós temos aqui nas regiões do Brasil, o clima ele tende a ser ameno em São Paulo no calor. Não é bem assim. No Rio, então, é como diz a piada, só tem duas, como no Nordeste também, né? Só tem dois tipos de calor aqui em ambos, né? Seria o quente e o maçarico. Fortaleza e o Ceará tá mais ou menos, né, estão mais ou menos nesse nível. E é difícil para mim hoje em dia. Antigamente, uns 10 anos atrás, eu utilizava mais costume, mas hoje em dia é ocasiões muito especiais. Eu adoraria, porque é uma roupa maravilhosa. Quando você faz justa ao seu corpo, é perfeito, você gosta daquilo, te dá uma sensação diferenciada, né? E o diferencial nas roupas, no pensamento, tudo isso que a gente vem estudando agora é importante porque faz você se sentir bem. E isso é que é importante, né? Você se sentir bem com aquilo que você estuda, com aquilo que você lê, com aquilo que você consome, com o que você compra, não é? Esse é o bem-estar que o curso, o plano, né, em si, traz. O plano é esse, não é? Mas voltando aqui à questão dos princípios, né, a questão do casual, nós